Com você, eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia aos alunos do segundo ano do ensino médio. O nosso conteúdo tem sido em torno de um dos pontos mais expressivos da sociedade e que hoje falta-se muito, que é a questão da ética. Muito tem se falado sobre ética, mas pouco se tem praticado. E eu quero trazer aqui para você uma reflexão muito importante sobre um assunto dentro da ética, que é a bioética. A bioética ela surge quando a possibilidade de um colapso ecológico global tornou-se praticamente possível. Isso em meados do século XX, quando foram identificadas as primeiras consequências das mudanças climáticas, da explosão populacional após a Segunda Guerra Mundial e da exploração maciça dos recursos naturais não renováveis e da consolidação das novas tecnologias. Principalmente quando nós tivemos as tecnologias voltadas para a bomba atômica, química, biológica, que conferiu ao ser humano um poder inédito, o de destruir o próprio planeta. E hoje, assistindo um documentário sobre uma possível guerra que está surgindo pela independência de uma ilha próximo à China, em que de um lado está os Estados Unidos e do outro a China, em defesa desse território, estamos diante da possibilidade de uma terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial pode ser que não sobrevivamos a ela. Então eu trouxe para você discutirmos um pouco sobre bioética, porque foi nesse contexto, em 1970, em que Van Rensselaer Poulter propõe a bioética como um campo do conhecimento voltado para o estudo da sobrevivência das civilizações humanas no contexto da sobrevivência de todo o planeta, buscando superar a dicotomia entre os extremos e o antropocentrismo de um biocentrismo que dominava as ciências médicas, e agora nós trazemos a discussão para a ética ambiental. Veja só, nós estamos falando de antropocentrismo e biocentrismo. O antropocentrismo é uma corrente filosófica que começa baseada em um princípio filosófico do século VI a.C., em que Trasímaco, um sofista, num debate com o filósofo Sócrates, Trasímaco apresenta a ideia de que o homem é o centro de todas as coisas. O homem, né, é a medida de todas as coisas. Isso traz um antropocentrismo, é o que nós vemos hoje, o homem como base de tudo. O que importa é a satisfação do ser humano. Mas e como fica o planeta, né, o planeta Terra nessa história? E por isso nós chamamos a discussão para a ideia de que precisamos salvar o planeta Terra. E detalhe, salvar o planeta Terra de nós mesmos. Olha o tamanho desse desafio. Essa é a temática principal da bioética. E para discutir sobre isso, eu estou trazendo para você um artigo que eu vou apresentar agora, do dia 22 e 26 de novembro, no primeiro simpósio de educação ambiental do sul e sudeste do Pará. Nesse material, eu estou chamando a atenção para uma reflexão de um estranho na teia da vida. O que é um estranho na teia da vida? O estranho na teia da vida, o grande pensador Frijot Capra, no livro Ponto de Mutação, o tal da física e a própria teia da vida, ele chama a discussão para que o planeta Terra como se ele fosse um organismo gigante vivo. E todos nós fizéssemos parte desse organismo. E essa é a teia da vida. E cada organismo, ele é parte integrante, ele tem sua função e ele faz parte daquele todo. Só que quando algum organismo, ele não se propõe a fazer parte daquele todo, e ele se torna um parasita, destruindo aquele ambiente, então ele se torna um estranho naquela teia da vida. Eu vou citar um exemplo pesado, mas um exemplo que pode ser fácil para você entender. Veja só, imagine um animal, uma vaca, um cachorro, e ele é parasitado por bernes. E esses bernes vão tomando tanto conta do organismo, tanto, a ponto de que um dia essa vaquinha pode vir a morrer de tantos bernes, de tantos parasitas. Assim como o cachorro, se não for tratado. Então, isso é a ação de um parasita. E a ação do ser humano no planeta Terra tem sido semelhante a isso. Deixa eu apresentar o resumo desse artigo para você entender. O presente trabalho almeja compreender a crise que assola a sociedade contemporânea. Numa rememoração histórica, busca explicar as causas do problema e buscar uma saída. Tem como centro de discussão o homem, que é o protagonista da crise.
perpassa as catástrofes que transformaram o mundo, rememorando a história, busca embasamento na filosofia iniciante, com os pré-socráticos, e posteriormente os mitos clássicos, a fim de, claro, com os mitos da cultura indígena também, de buscar uma resposta. E a conclusão tenta vislumbrar uma saída. A luz para a possível crise, uma possível saída, como princípio, seria a holística. O que é holística? Para você entender holística, vamos olhar o seguinte. Olhar o ser humano. O médico enxerga o ser humano como um corpo físico. O religioso enxerga como um espírito, uma alma. E cada um, o psicólogo enxerga com a sua experiência comportamental. E aí eu lhe pergunto, o homem é só alma? O homem é só espírito? O homem é só o seu psicológico? Na verdade, ele é tudo isso. E quando nós conseguimos enxergar esse todo conectado, nós enxergamos uma visão que nós denominamos de visão holística. Então, o ser humano, dentro dessa perspectiva, percebe-se um ser humano dialético. O que é dialético? Dentro da visão filosófica, a dialética ela está fundamentada no princípio lógico em que nós temos a tese, a antítese ou antitese, que vai juntar numa síntese, representando isso num triângulo. Nós temos aqui, eu digo que essa água está quente, eu digo que essa água está fria, mas eu vou juntar esses dois, que vai se tornar um terceiro, que eu posso dizer que essa água está morna. Ela não está quente e nem está fria, ela está morna. É um ponto de equilíbrio que eu não desconsidero as teses anteriores, mas eu não aceito somente uma delas. Isso é um processo que nós chamamos de dialético. E o homem é esse ser dialético, porque ao mesmo tempo que o ser humano é o único que pode salvar o planeta, também é o ser humano que o está destruindo. E aí, dentro desse artigo, nós trabalhamos com 3 palavras-chave: sustentabilidade, homem e o cosmos. Qual que é a ideia de sustentabilidade? É quando nós olhamos para o planeta Terra e nos perguntamos que mundo nós tínhamos, que mundo nós temos e qual mundo nós queremos. E aí dentro dessa análise eu deixo uma pergunta: que mundo nós deixaremos para as futuras gerações? Um mundo poluído? Destruído? Todo acabado? É esse o presente que nós vamos deixar para os nossos filhos? Dentro dessa perspectiva, uma grande quantidade de questionamentos surge para o homem pós-moderno. Nós temos algumas indagações. Quem é o causador das desgraças contemporâneas do mundo? Qual mundo tínhamos e qual queremos? Baseando nisso, nós propomos uma busca. Como garantir a qualidade da natureza para as futuras gerações? Ou você acha que isso não é problema nosso? Você acha certo destruir o planeta e entregar para as futuras gerações só o quimba? Tudo destruído? Sem condições de vida? Você acha certo sugarmos todos os recursos naturais do planeta e acabarmos com ele? Porque na mesma proporção em que evoluímos materialmente, nós degringolamos e nos enfraquecemos espiritual e eticamente. A situação contemporânea é marcada por um grande paradoxo. De um lado, uma evolução tecnológica imensa. Do outro, um fracasso maior ainda. Nós produzimos comida espacial, fazemos coisas mirabolantes, mas não conseguimos resolver o problema da fome, da injustiça, da violência, da poluição. O processo evolutivo foi marcado explicitamente pelo lado racional, enquanto os demais foram deixados de lado. E a base de reflexão desse texto é Frijot Capra. Ele diz o seguinte: podemos controlar pousos suaves de espaçonaves em planetas distantes, mas somos incapazes de controlar a fumaça poluente expelida por nossos automóveis e nossas fábricas. Parece que são algo que não combina. Eu posso pousar uma nave na Lua, eu mando uma nave para fora do sistema solar, mas eu não consigo controlar a fumaça que sai dos carros e das chaminés que polui o mundo.
Eu não consigo controlar o esgoto, os dejetos sanitários dos banheiros que vão parar dentro do rio. Será se realmente evoluímos? Será se realmente estamos avançando enquanto ser humano? Porque nós temos o exagero do uso da dimensão racional e desenvolveu-se incrivelmente. Mas ao mesmo tempo é marcado por um processo retrógrado de regressão quanto se fala a cuidar do outro, a cuidar de problemas simples, como a fome. Dividir o que eu tenho para ajudar com que os outros não morram de fome. O ser humano morre de fome, enquanto matérias-primas são retiradas de forma descontrolada e desenfreada da natureza. E aí essas matérias-primas destinam-se a poucos. Apenas um grupo restrito tem o privilégio de usufruir de maneira descontrolada desses recursos naturais. Como são muitos recursos para poucos, parecem muitos, mas que na verdade são muitas pessoas. E então, ficaram poucos recursos para muitas pessoas. E por isso não dá. Mas se todo mundo usasse de maneira equilibrada, sem desperdício, nós teríamos fartura para todos os sobreviventes do planeta Terra. A degradação do ser humano, do seu ambiente, tem lhe causado um comportamento neurótico, semelhante ao estado de demência. Na obra O Pequeno Príncipe, o autor Saint-Exupéry, ele bem chamou atenção para isso. Ele disse assim: os homens, disse o Pequeno Príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se ajeitam sem saber para onde ir. Cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Muito sábias essas palavras. A degradação ambiental e humana tem sido manchete em vários jornais. O degelo já começou. A descoberta de que as geleiras da Groenlândia estão derretendo mais rápido do que se via volta a preocupar especialistas sobre o assunto com relação ao nível do mar. Por que morrem as civilizações? Culturas de todo mundo estão se adaptando ao ser humano. Aceleramos a evolução. Milhares de imigrantes tentam entrar nos Estados Unidos e acabam em sepulturas anônimas. Os parentes não sabem nem o que aconteceu. Enchentes, epidemias, furacões, para os cientistas, o apocalipse já começou. Pois é. Essas manchetes têm mais de 5 anos. Algumas mais de 10. E hoje nós vivemos o ápice disso aí. Eu posso dizer, por exemplo, epidemia, pandemia. Estamos tentando sair de uma pandemia. Por isso que você está assistindo essa aula em sua casa, porque estamos agora voltando ao retorno por causa de uma pandemia. E dizem os especialistas, não foi a última. Possivelmente pode vir mais. O planeta está entrando em colapso. São conspirações. E detalhe, será se nós não temos, como ser humano, culpa nisso? Será se não contribuímos de alguma maneira para essa deterioração do nosso planeta? O planeta Terra e o próprio ser humano correm sério risco. O futuro não é muito promissor. O futuro é assustador e preocupante. Então, com vistas a tentar apontar uma saída para esse tamanho alarde, nesse artigo, nesse trabalho, nós buscamos um caminho, a busca de uma resposta. Se fosse você, o que você faria para evitar essa catástrofe? Será que o planeta Terra vai sobreviver ao próprio ser humano? Nós tivemos algumas catástrofes. A primeira grande catástrofe foi a Era do Gelo. Praticamente, 90% da vida na Terra acabou, extinguiu-se. Nós tivemos também a quebra da Pangeia. Era um único continente, ele se quebrou e foi uma tragédia. Dos 90%, dos 100% que tinha no começo, 90% morreu na primeira grande tragédia. Dos 10% que ficaram, 90% destes morreram na quebra da Pangeia. E aí, nós chegamos hoje à sociedade moderna. Será se essa população que existe hoje no mundo vai sobreviver ao próprio homem, que é dito como ser inteligente, mas está destruindo tudo? E o pior de tudo,
O ser humano não acredita nem em si mesmo. E às vezes vive um pensamento hipócrita. Vamos salvar, mas ele não salva nem o vizinho, porque ele é incapaz de ajudar o vizinho que está passando fome. Se olha para coisas distantes, coisas que dá mídia, mas não olha para o ser humano, para quem está perto. Precisamos garantir a sobrevivência. Quando eu falo da bioética, eu estou falando de uma ética do cuidado. Ao subir no banco da praça, sentar na parte que era para se encostar e colocar os pés onde é para sentar, é uma atitude antiética, irresponsável. Porque você não está pensando nas pessoas que vão vir depois e vão sentar naquele banco. A hora que ele chegar vai estar tudo sujo, porque você colocou o seu pezão imundo. Pensar de maneira bioética, ética do cuidado, é pensar no planeta todo. Observamos a maneira de buscar compreender a história da crise da humanidade, a história das grandes catástrofes, as ações humanas. E aí eu vou deixar para continuar com vocês na próxima aula sobre isso. Porque o homem, nos passados remotos, ele foi tratado como Deus. E hoje, ele é um ser insignificante, anônimo de si mesmo, mas que está destruindo tudo. Uma grande reflexão que eu quero deixar para você foi feita no filme Matrix. O homem, ele chega no local, ele suga aquilo até destruir. E esse é um comportamento, como aborda o protagonista, o antagonista do filme Matrix, que esse seria o papel de um vírus. E aí, eu deixo para você pensar. O ser humano é um vírus? Ele é o anjo destruidor ou o anjo salvador do planeta Terra? Você vai fazer uma pesquisa e vai apresentar como trabalho um texto sobre bioética, o futuro da humanidade. Então esse é o tema do texto que você vai fazer. Você vai ler, pesquisar, pode ler o restante do artigo. Nós paramos aqui no item 2 e vamos continuar depois. Mas eu deixo para você essa reflexão. A sua atividade dessa semana é escrever um texto sobre bioética com o seguinte tema: bioética. O homem vai sobreviver a si mesmo? Grande abraço para você, bons estudos. Eu vou divulgar o dia do congresso para você participar, para acompanharmos essa discussão. Grande abraço, fique com Deus e proteja-se, porque a pandemia ainda não acabou. Estuda, porque quem estuda, a vida muda.